Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino de Montadas. Eu me formei pela Universidade Estadual da Paraíba e hoje faço mestrado na mesma instituição, certo? Pelo programa de pós-graduação de ensino em ciências e educação matemática. Faço parte aqui do LEMAT, que é um grupo de pesquisa, leitura e escrita em educação matemática, que tem nosso professor Joelso Pimentel como o líder, né, da equipe, e tem o Pedro Lúcio Barbosa como sendo, né, o meu orientador. Qualquer contato que você quiser comigo, você só mandar pelo e-mail aqui. Quero agradecer a oportunidade me dada pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, e quero também parabenizar toda a comissão organizadora do evento, né, da Semana da Licenciatura em Matemática, que nos trouxe aí diversos temas, palestras e minicursos bastante pertinentes para nossa vida acadêmica. Então, olha só, eu trago aqui para vocês um recorte da minha futura dissertação, que está em andamento, que se trata do seguinte título aqui, ó: a análise didática dos erros como verificador das dificuldades de alunos resolvendo a equação de segundo grau. Então, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? O que é que eu trouxe para vocês? A temática é análise de erros, certo? E eu trouxe um pedacinho, tá? Um recorte da minha dissertação com algumas questões que os alunos resolveram, certo? E eu quero começar aqui falando da análise de erro como metodologia de ensino e análise de erro como metodologia de pesquisa, de forma breve. Quem traz muito esses dois conceitos é Cury, tá, 2018, onde ele aborda que a análise de erro pode ser tratada como metodologia de ensino. Então, através do erro do aluno, você pode elaborar estratégias de modo que ajude-os com suas dificuldades. Assim como também traz a metodologia de pesquisa, né? Análise de erro como metodologia de pesquisa, que é justamente o que os pesquisadores, né, os autores, eu e toda uma diversidade, né, de alunos de mestrado, né, de doutorado, faz, que é pesquisa sobre erros dos alunos. Quero trazer também para vocês refletirem, processo de resolução versus a nota. Então, até que ponto a nota por si só, né, ela nos diz alguma coisa sobre a aprendizagem do aluno? Será que as provas fechadas, aquelas que, né, vêm com os gabaritos, será que elas nos dizem que o aluno realmente aprendeu determinado conteúdo? Se você, professor de matemática, geografia, biologia, seja qual seja a sua área de atuação, se você vê que o seu aluno errou no final da questão por um detalhe, será que vale a pena você zerar toda a questão? Então, são reflexões que nós, professores de matemática, de física e de todas as áreas, deve ter em relação ao processo de resolução de atividade dos alunos. Refletir e indagar acerca das produções dos alunos. É importante, mas o aluno também deve fazer parte desse processo. Se você pega a prova do aluno, verifica que ele errou e vai discutir na sala, mas não consegue fazer com que o aluno participe e ele veja onde errou e procure saber os motivos que eles erraram, fica algo muito frágil. Não alcança o objetivo da análise didática dos erros. Então você tem que fazer com que o aluno perceba onde errou, que o aluno investigue, que o aluno reflita, que o aluno se questione, que faça uma autorreflexão, né, que ele troque ideias com um colega, com um professor. Então, todo esse processo vai ajudar o aluno a compreender seu erro e aprenda, né, aquele conteúdo, certo? Cury e Torre, eles consideram, tá,
que o erro tem essa visão, tá? Tem esse lado positivo. Ele vai possibilitar, o erro do aluno vai possibilitar um avanço no seu desenvolvimento intelectual, certo? Tornando visível as falhas e a busca da compreensão através, né, de interações e análise dos erros, foi o que eu acabei de falar, certo? Então, o aluno ele tem que interagir com outro aluno, com o professor, certo? Tem que fazer a análise didática dos erros, mediado, né, pelo professor. E tem mais outro detalhe: autoanálise da docência. Será que você, professor, será que você também não contribui para que o aluno erre? Reflita sobre isso. Às vezes acontece, né, da gente colocar uma questão que gera dúvida nos alunos e eles acabam errando, né? Ou a gente, na hora da explicação, omite alguma coisa e na hora da prova cobra algo que não foi dado. Enfim, é bom a gente refletir sempre sobre nossa prática também. Olha só, o objetivo aqui desse vídeo, desse trabalho, é identificar os tipos de erros cometidos pelos alunos resolvendo equações de segundo grau. Então, é muito simples e direto. Quais são os tipos de erros que esses alunos cometeram? Certo? Vocês vão ver isso aqui logo mais. Metodologia, tá? Ela tem uma abordagem qualitativa e está fundamentada no modelo de análise didática dos erros, MAD, que está em Torre, tá? 2007, que é o livro, 2007. No final do vídeo eu trago a referência dele e mostro também ele aqui para vocês. Então, toda essa pesquisa, nós nos baseamos nesse modelo, que eu vou apresentar logo mais para vocês. E esse modelo, ele nos fornece o seguinte: para a torre, o erro do aluno ele vai se apresentar em 3 momentos: ou entrada, ou organização, ou execução. Num desses 3 momentos, o erro do aluno vai estar inserido. E mais, para a torre, ele subdivide, tá? Ele subdivide entrada, organização e execução. Olha só, em entrada, ele subdivide em 3 categorias: organização em 3 e execução, que está aqui à direita, também em 3. Para você ter ideia, para a gente não se alongar muito, por exemplo, o que seria um erro de entrada? Ó, eu posso trazer o exemplo aqui da ambiguidade de objetivos. Se você faz uma questão de matemática, por exemplo, e você não deixa claro o objetivo que você quer que o aluno alcance, você deixa dúvidas na questão, não está bem formulada, o aluno pode seguir outro caminho, certo? E ele seguindo outro caminho, se chama aí um erro de entrada, porque ele não compreendeu o que você queria. Do mesmo modo, se o aluno não sabe o conceito envolvido na questão do conteúdo, ele vai errar. É um erro de entrada, ele não vai saber continuar na questão. Se ele não domina o conceito, se ele não sabe, então ele vai errar. Vai ter um erro conceitual aí e ele não vai conseguir resolver. Olha só, léxica. O que seria um erro léxico? Léxico está mais voltado à questão da palavra, então da compreensão da palavra. Se o aluno não compreende, então fica difícil ele conseguir resolver. Olha só, organização. Aí temos análise de síntese, ordenação e conexão, tá? E execução, temos esses 3 aqui, ó: erro mecânico, operacional e estratégico. Esse aqui em especial, o operacional, é o que a gente mais encontra. O aluno está fazendo, tá? O aluno está respondendo, quando chega numa operação, ele faz o cálculo e erra. Não é nem um problema do conteúdo daquele momento. É um conteúdo de operação básica. Uma divisão, uma multiplicação, uma soma de números inteiros, uma radiciação. Então, ele não sabe resolver, acaba errando. Então, chama-se erro operacional. Olha só, entrada, organização e execução. A entrada está mais direcionado à parte inicial, né, da resolução.
a organização, mais quando ele está formulando as ideias, organizando, né, aquelas ideias para responder e tudo mais, quando ele está fazendo esse modelo. Execução está mais ligada já a parte do meio para o fim, se é assim que nós podemos dizer, para ficar melhor para vocês compreenderem. É só uma explanada, tá, pessoal? Porque o tempo é curto e a gente precisa mostrar para vocês o que trabalho aqui em si. Olha só, procedimentos metodológicos. Utilizamos para coletar os dados 4 questões referentes ao conteúdo de equação de segundo grau. Foi numa turma do primeiro ano do ensino médio. Aqui é interessante porque, se você me perguntar, tá, mas o conteúdo de equação de segundo grau, ele não é visto no nono? Por que vocês optaram de fazer essa pesquisa no primeiro? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que no primeiro semestre os alunos não tinham visto o conteúdo. O segundo motivo é, será que realmente eles aprenderam depois de um ano? Né? Depois de um ano que eles viram, será que realmente eles aprenderam? Até que ponto eles aprenderam, né? Olha só, estavam presentes no dia da pesquisa 19 alunos, tá? Num total de 32, e tivemos 2 questões, nós colocamos 2 questões incompletas e 2 questões completas. 2 incompletas e 2 completas. Olha aqui. A primeira questão, tá? É uma equação incompleta, 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Eu quero que vocês observem bem o que aconteceu aqui. O aluno ele começa a resolver, tá? Segue todos os passos direitinho. Quando ele chega no final, ele apresenta apenas uma solução, x igual a 5. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Que tipo de erro é esse? Eu conceituei, tá, como, né, um erro de entrada, certo? Por quê o erro de entrada? Porque, para mim, o aluno ele não domina o conceito de equação do segundo grau. Por quê? Ele resolve, de forma tranquila, como se fosse uma equação do primeiro. Resolve, isola a incógnita, acha o valor de x. Só que uma equação do segundo grau não era para ter 2 raízes? Porque ele não soube que tinha 2 raízes. O que é que aconteceu, não é isso? Então, para mim, ele não dominou, né, ou ele não domina o conceito de equação de segundo grau, não apresentando, né, as 2 raízes. Olha essa aqui. A mesma questão, o que é que acontece aqui? Ó? O aluno ele resolve aqui, essa aqui já resolve de modo diferente, ó, pela fórmula resolutiva. A igual a 4, B igual a 0, C igual a menos 100. Aí vai resolvendo. Quando ele chega aqui, tem o mais ou menos 40. Quando ele chega no próximo passo, ele omite, tá? Ele omite o sinal negativo. Certo? Não tem o menos 40 aqui, só que eu tenho mais. Pode observar. Então ele omite. Certo? Então ele segue, resolve e chega a esse resultado aqui. Ele ainda fica na dúvida e coloca um ponto de interrogação, tá vendo? Pois bem, eu classifiquei como sendo um erro de distração, certo? Que ele está enquadrado como erro de execução. Só por causa desse passo aqui, tá? Ele se distraiu, não colocou, certo? Isso foi minha compreensão. Porém, quando eu vim analisar que ele chega e diz que x1 é igual a x2, para mim já é um erro conceitual. Por quê? Né? Na verdade, é mais um erro, né? Porque delta é igual a 1016. Então, se delta é igual a 1016, x1 não é igual a x2. São 2 raízes aí distintas, certo? Para que isso aqui seja verdade, o discriminante aqui teria que ser igual a zero. Então, eu vejo aí um erro de execução, tá? E um erro de execução com a parte da distração e o erro conceitual que está inserido dentro do erro de entrada, certo? Continuando aqui, pessoal, ó, na questão 2 aqui, ó, outro incompleta, agora com C igual a zero, nós temos o valor de C, que é 2x ao quadrado menos 4x. Veja só, eu classifiquei como erro de organização. E dentro do erro de organização, se nós chamamos aqui ó, esse tipo de erro de
erro da análise de síntese. Então, olha só, segundo Torre, nem sempre é fácil analisar e isolar as propriedades de um objeto. Observe, ao meu ver, que ele tenta fazer aqui, eu colocar o X em evidência. Ele não sabe, ele não conseguiu fazer por esse método. Então ele tentou, viu que não teve resultado, colocou delta. Então ele não soube analisar o que ele queria. Né? Ele não soube analisar quais eram essas propriedades, o que deveria usar ou não. Então ele já veio com delta. Então aqui para mim é um erro de organização, certo? Vocês podem observar que ele tenta por um caminho, não consegue, vai para outro. Enfim. Continuando aqui, ainda nessa questão, podemos destacar aqui erros operacionais, que faz parte, tá, do momento de execução. Quais foram os erros operacionais? Olha só, ele diz que a raiz de 8 é igual a 8, e ele diz que 4, ou melhor, menos 4 vezes 2 vezes 0 é menos 8. Ou seja, acho que deve ter sido um deslize aqui. Porque 4 vezes menos 2 vezes 0 era para resultar em 0, né? Então, mais um erro operacional. Pode perceber que a quantidade de erros operacionais são grandes. Ó, na questão 3, temos o seguinte aqui. Ó. A equação aqui já é completa, só que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Que está no primeiro membro. Então, você poderia resolver, né, esse trinômio ou aplicando aqui a radiciação, que seria mais rápido. Só que esse aluno aqui ele foi resolver o produto, certo? E mais um erro operacional acontece aqui. Ó. Observe aqui nesse local onde tem essa seta. Menos 6 mais 8 sobre 2. Menos 6 mais 8 daria 2. Ele coloca menos 2. Certo? Menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Tá vendo? Um erro operacional, ele fez toda a conta certa. Tudo direitinho. Quando chegou no fim, por um detalhe, acabou errando. Certo? Então, você desconsidera essa questão toda ou não? Reflita. Pois bem, outra questão aqui também. Erro de entrada. Certo? Olha o que o aluno fez. Disse que A era 0, que B era 3, que C era 16. Totalmente equivocado aqui. Certo? Olha o que Torre diz. Compreender uma tarefa ou um problema significa ser capaz de reconceitualizá-lo ou expressá-lo com termos diferentes com a própria linguagem. Então, é uma linguagem aqui, certo? O que ele mostra aqui, para ele colocar isso aqui, ele teria que transformar essa expressão em outra linguagem. Certo? Se ele transformasse, ele poderia atribuir A, B e C, aí, mas de forma correta. Bom, na última questão, certo? Outra incompleta aqui, eu trouxe o seguinte, o erro de entrada, tá? A resolução de A1, ele demonstrou uma confusão entre as fórmulas. Observe bem, ó. Eu tenho que menos b ao quadrado aqui, certo? Não é para ter esse quadrado aqui, né? E eu tenho aqui menos b ao quadrado. Não é para ter esse sinal negativo antes do b. Então, ele demonstra aí uma confusão, tá? Entre as fórmulas também. Pois bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí. Trouxe aqui um gráfico, certo? Que tem um gráfico todinho de cada situação. Olha a quantidade de erros, certo? 10. Na situação 2, 13. Na situação 3, 10. E aqui, 9. Olha a quantidade de erros. Então, muitos erros. Algumas considerações, tá? A quantidade de erros foi elevada, como vocês viram. Mas tiveram mais erros de entrada e de execução. E, né? Muitos alunos deixaram as questões em branco, que pode sinalizar tanto falhas dos alunos quanto dos professores, né? Ou quanto do professor. E Torre, tá? Traz uma sugestão, né? Que nós podemos adotar algumas estratégias para trabalhar com esses alunos. E isso nós fizemos, tá? Só que isso fica para um outro momento.
essa parte desse tratamento didático. Torres chama de fase do tratamento didático dos erros. Então, essa fase são um conjunto de estratégias que vai ajudar com que o aluno compreenda melhor seu erro e aprenda a partir da metodologia de análise didática dos erros. As referências estão aqui. Está a referência aqui de Torres, certo? Aqui está o livro dele, ok? Certo? Aprender com os erros, tá? O erro como estratégia de mudança, Saturnino Della Torre. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Foi um prazer. Até a próxima.